Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário de sábado, vamos com a prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço o Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos os mentores, todos os guias, todos os guardiões, né, e todos os anjos guardiões. Né? O objetivo desse estudo é levar uma informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação. Eu envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Eu envio vibrações positivas para os sofredores necessitados e inadimplentes. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão passando necessidade, eu peço muitas vibrações positivas, né? Peço paz, né, para o Brasil, paz para o planeta Terra e principalmente hoje lá no Oriente Médio, entre Israel, Irã, Palestina, né? Todos ali envolvidos. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele é desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Eu vou citar 3 itens, né? O primeiro item é que tem espíritos e pessoas que buscam a santidade ainda presos no desejo mundano do materialismo. E tem espíritos, pessoas que buscam, né, a santidade através da porta estreita. Esses aí que buscam, né, são mais felizes do que aqueles que buscam a santidade pelos desejos mundanos, né, do materialismo. Outro item é que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Eu cito 2 exemplos. O espírito de Paulo de Tarso, na última encarnação dele, ele veio com Martinho Lutero. O espírito de Maria Madalena, ela veio com Irmã Teresa, que fez muita caridade também. Então, o terceiro item é que André Luiz fala que a eutanásia mata o corpo físico e deixa o espírito preso a esse corpo. E a eutanásia também, ela mata as células do perispírito. A eutanásia não serve para nada para o espírito. Quem tem o livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. Aquele que não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. Vamos aqui o comentário de sábado, né? Criança no mundo espiritual. Então vamos entender isso. Espírito de criança no mundo espiritual, né? Então vamos entender. Todo espírito que morre como criança, tem morto, né? 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Ou mais. Essas crianças vão para o mundo espiritual. Mas aí a gente tem que entender qual é a memória desse espírito, se é um espírito já evoluído ou não, né? Então, se o espírito ainda ele não é evoluído, ele vai passar pelas fases da criança, né? Para depois ele sair dessa fase. Então, dentro do mundo espiritual tem orfanato, né? Esse orfanato, eles funcionam de 0 a 6 anos, de 7 a 14 e de 15 a 21 anos. E aí eles vão ter todo atendimento, todo amor, né? E essas crianças,
vão ter treinamentos daqueles espíritos que vão ser mães, ser pais, ser avós, que passam por eles também, que vão cuidar deles também, né? Para quando esses espíritos virem como mãe, como pai, já ter uma afinidade, né? Com uma voz, né? E aí pode ter uma ligação entre eles aqui que vai ter aqui na Terra. Então é nesse contexto que esses espíritos eles ficam. Então tem um orfanato lá chamado a Casa da Bênção. Esse orfanato ele é administrado pelo espírito Blandina, que é o espírito Meimei, né? Tem uns livros, né, que fala que foram psicografados pelo médium Chico Xavier, que é a Escola do Além e Criança no Além, e também o Voltei, né, com o irmão Jacó, né, que é o Frederic. No Voltei, ele conta o quê? Ele conta lá as histórias dos escoteiros, né? Que esses escoteiros são espíritos que não são mais criança, mas eles ficam com a fisionomia de criança. Para quê? Para eles que ficam doutrinando essas crianças. Então são chamados de escoteiros, né? Eles ficam doutrinando essas crianças. E tem outro detalhe também, que as crianças mais evoluídas, né, elas que vão doutrinar aquelas menores, né? Que todo aquele processo de doutrinação vão passar eles que vão doutrinar, né? Essa informação que é passada. Outra informação, né, que tem criança que aí eu falei que essas crianças elas ainda não estão muito evoluídas ainda, o espírito, né, quer dizer, tem espírito que vai para o mundo espiritual como criança, mas eles são evoluídos demais. Então eles não vão permanecer mais com aquela fisionomia de criança, né? Vão estar com aquela parte mais adulta, de luz, muita luz. Tem um caso de um espírito que morreu criança, né? Ele vai para o mundo espiritual criança, mas só que ele evolui, não fica mais com a mesma fisionomia de criança. Perdoe. Esse espírito, né, tinha que levar a mãe dele, né, a mãe dele que ficou aqui na Terra, para fazer uma cirurgia espiritual, que ela estava doente, né? E ele ia levar ela através do sonho. Mas para ele aparecer para ela, ele não poderia aparecer do jeito que ele estava. Aí ele teve que voltar com a fisionomia de criança para levar esse espírito da mãe, né, para a mãe reconhecer que era o filho, né, e levar para fazer essa cirurgia. E tem outro espírito também, que é aquele que Jesus bota no colo, né, que ele ficou tão assim, que foi tão impactante esse contato com Jesus, que ele permaneceu com a fisionomia de criança, porque quando ele era criança que Jesus pegou ele no colo, né? Então tem isso que pode ocorrer. E mais ou menos que ocorre com os espíritos que eu falei aqui do livro Voltei, né? do irmão Jacó, que é o Frederic, que eles são espíritos já evoluídos, não tem mais aquela faixa de criança, mas as crianças acreditam naqueles escoteiros como crianças, né? E são eles que ficam coordenando esses orfanatos, né? Isso que é interessante. E aí o médium, né, Chico Xavier, ele traz uma informação interessante. Quando ele fala que no mundo espiritual lá tem maternidade. Por quê? Um espírito de uma mulher que estava grávida, né, sofreu um acidente dentro do carro, lá estava com o marido, ela morreu, né, e ela foi ter esse filho dela no mundo espiritual.
Agora vamos entender por que ela foi ter esse filho dela no mundo espiritual, né? E por que todas as mulheres grávidas, a maioria delas, todas delas, na maioria dos casos, vão ter o filho no mundo espiritual. Por quê? Porque ela vive ainda naquela sintonia, né? O estado mental dela é aquele ainda, né? De ainda estar grávida, de ter o filho, né? Então ela não, mesmo ela sendo um espírito ali, ela não evoluiu ainda, né? E aquele espírito está com ela também. Então ela vai aparecer como o perispírito dela no mundo espiritual com o quê? Grávida. E ela então vai ter essa gravidez dentro do mundo espiritual. É a mesma coisa. O espírito ainda não muito evoluído, né? Ele vai sentir frio e calor, né? Ele vai ter todas as sensações, tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós fazemos aqui, o espírito leva para o mundo espiritual, os seus sentimentos, pensamentos. Então ele não muda só porque ele é espírito. Não. Só porque ele agora é espírito, ele vai ser anjo. Não. Ele continua com o mesmo pensamento. Se é um espírito que bebe, aí tem necessidade de bebida. Um espírito que fuma tem necessidade de fumar. Um espírito viciado em sexo tem necessidade de querer fazer sexo. Isso é colocado lá no nosso lar, né, para o André Luiz. Ele coloca que ele não poderia entrar numa sala onde estava cheio de casais fazendo sexo. Espíritos fazendo sexo. Né? Por quê? Porque o estado mental daquele espírito é aquele. Ele não mudou ainda, né? Então, com o tempo, ele vai amadurecer, ele vai evoluir. Então, essas mulheres que grávidas e que morrem grávidas, elas vão ter esse filho, se elas não são muito evoluídas, vão ter esse filho lá no mundo espiritual. E por isso que tem maternidades para esses espíritos de mulheres grávidas, né? Para terem os filhos lá. Né? Então, isso é importante frisar, né? Que tudo depende do estado mental, né, de cada um. Né? Então, quando o espírito é evoluído, ele não precisa disso. Então, a gente pega aí, Jesus. Ele foi na sexta, passou o sábado, no terceiro dia, na Páscoa, ele já estava entre os seus discípulos. Ele fez a ressurreição dele. Né? Então, ele volta como? Ele volta com o corpo de Jesus, senão ninguém ia reconhecer ele. Ele não podia dizer, eu sou uma luz aqui, eu sou Jesus. Não, ele teve que mostrar, Tomé ainda teve que saber se era ele mesmo, olhar, ele aparece com as mãos lá furadas. Então, ele aparece como ele era para os seus discípulos. Se ele aparecer com outro fisionomia, ninguém ia reconhecer ele. Né? Então, o estado mental de cada um que vai ditar quando ele vai para o mundo espiritual. Né? Não adianta você fazer, eu estou fazendo umas caridades, eu tenho um bom coração, mas a pessoa que ainda toma bebida alcoólica, come carne, vai sentir, quando chegar ao mundo espiritual, vai sentir essas mesmas vontades. Porque o estado mental dele é aquele. Né? Ele não evolui ainda em outro sentido. Então ele vai levar o que ele sente, o que ele é, como ele teve encarnado. Então se a encarnação dele é essa, ele vai levar isso para lá também, para o mundo espiritual. Então todo espírito é desse contexto. Então era só esse esclarecimento que eu tinha que dar, né, sobre esse aspecto. No próximo comentário de sábado, né, eu vou falar sobre os Vedas. Eu vou focar muito, né, dos Vedas, de algumas organizações deles, e vou falar muito também a origem dos Vedas. Né? Então, os Vedas são que dentro do planeta Terra tem 6 grupos. Né? Quais são os 6 grupos? Eu vou falar dos dois últimos, que são os orientais e os pretos. Então, eles vieram de outro planeta para cá. Né? E
eles são os mais calmos, né? São os mais calmos. O planeta Terra antes, no início, era mais calmo. Por quê? A vibração era dos pretos e dos orientais. Por que eles vieram para cá? Porque eles foram expulsos dos planetas deles, né? Por causa de não evoluíram, então foram expulsos. E os outros 4 vieram, estou falando de expulsos, né? Foram expulsos. Vieram de Capela, né? Foram expulsos também, né? De Capela e vieram para cá. Então, foi expulso o Bezerra de Menezes, o médio Chico Xavier. Então, vários espíritos foram expulsos e vieram para cá, né? Aí, esses espíritos, eles têm formação de grupos, né? Então, os grupos que vieram para cá são os arianos, hindus, egípcios e os hebreus, né? Esse de Capela. Então, de Capela, os hebreus foram os últimos a vir para cá. Veio os arianos e os hindus. Os arianos foram os primeiros, os hindus os segundos. E eles, na Índia, eles começaram a ter divergência. Eles tinham, principalmente os arianos. Vê lá que no Oriente Médio lá só vive em guerra lá, né? Como que está lá. Eles formaram os Vedas. Então, para a gente entender quem são os arianos e quem são os hindus dentro da Índia, os arianos são aqueles que de pele mais clara, né? E os hindus são aqueles de morenos, né? Que não são pretos, são morenos. Eles são os hindus, né? Essa é a diferença de cor para a gente saber quem é ali. E eles fizeram muita coisa importante ali dentro, né? Então eles, todas as expressões chakras vêm deles, ressurreição, encarnação, isso vem deles, né? Porque eles trazem tudo essas informações, eles trazem de Capela. Não, isso não é uma coisa nova, não. Isso em Capela. Capela também, porque Capela também era um planeta de prova e expiação, como nós estamos hoje, né? Tinha internet, tinha tudo, tinha smartphone, tinha toda essa informação. Então, quando eles vêm para cá num planeta bastante primitivos, né? E é nesse contexto que ele vem. Então, como eles trazem todas essas informações, aqui eles desenvolvem isso também. Então, eles trazem o estado, quem entra no estado de Nirvana, né? Samsara, né? Samsara é encarnações, Nirvana, elevação espiritual, né? Aquela elevação espiritual. Então, quando eu falo assim, eu estou no estado de Nirvana, eu estou no meu estado de elevação espiritual. O estado de Samsara, eu só vivo sabendo encarnação, fazendo as coisas erradas, só encarnação, como foram eles lá, né? E outras informações. Eles vêm aqui, mais ou menos, no ano 3000 ou no ano 1400, né? Acho que 1400 antes de Jesus, eles é a última leva deles, né? Mais ou menos. Se a gente analisar direitinho, nós vivemos, o planeta, ele tem 5 ciclos, né? Que dá para os planetas fazerem a sua organização, a evolução do planeta e do espírito, né? Então nós temos, e cada ciclo desse tem 7.000 anos. Nós temos ciclo primitivo, já passamos, estamos no final do ciclo, prova e expiação. A partir de 2057, vamos entrar para o ciclo de regeneração. Depois o planeta passa para o ciclo de feliz ou ditoso, são 7.000 anos, né, que só vive de felicidade e amor, e depois passa para mais 7.000 anos no ciclo de celeste ou divino, que se vive mais de amor e felicidade do que feliz ou ditoso. E o ciclo de regeneração que nós vamos entrar a partir de 2057
é o ciclo da espiritualidade. E o ciclo de prova e expiação é o ciclo do materialismo que nós vivemos, né? Por isso que os espíritos são muito apegados às matérias, né? Os bens materiais, né? Por causa dessa vibração forte. Então, eles vieram para cá. Se a gente for analisar, mais ou menos, já quase no final do ciclo primitivo, né? E nós já estamos no término, né, de prova e expiação, né? Agora, a maioria dos espíritos são de capela. Então, aí vem também, querendo frisar, espíritos evoluídos de outros planetas também. Então, Júpiter, São Luís é de outro planeta, é de Júpiter. Então, vários vieram para cá para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Então, vamos aqui entender os Vedas. Os Vedas foram a união dos arianos com os hindus na Índia. Então, eles desenvolveram, e tem ainda tem até a castra lá também, que assim, a parte mais rica não se juntava com a parte mais pobre. Não tinha casamento entre eles, como não existe lá ainda. Até tem, né? Mas em pequena escala, na zona urbana, você já encontra o rico casando com o pobre, né? Mas na maioria dos casos, lá na Índia, eles não fazem casamento rico com pobre, eles fazem pobre com pobre, rico com rico, porque é a questão de casta deles lá. E toda essa informação, ela é trazida por quem? Por eles, por os capelinos, né? Pelos capelinos. Então, é nesse contexto, né, que que eu vou falar, né, sobre os Vedas, né? Eu vou trazer mais informações sobre eles, né? Eu vou falar também sobre o jainismo também. Né? Então, é nesse contexto que eu vou fazer o comentário, né? Vou falar do jainismo. O jainismo é quando se vence as suas provas do mundo. Esse é o jainismo, né, que eles lá colocavam. Então, eu venço as minhas provas no mundo. Então, Jesus é um vencedor. Ele venceu já suas provas no mundo. Aqui, que ele precisava vencer. Então, no jainismo, eles lá colocam dessa forma, né, de vencer as suas provas no mundo, né? E nós vamos passar por essas etapas, por esses ciclos que ainda falta pra gente. Ainda falta 21 mil anos para a gente aí ser um jainismo, né? Então, a primeira escrita deles vem a partir de 1800. E a linguagem é o sânscrito, né? Que é a escrita deles lá, né? O karma. O karma também é um sânscrito que é deles também. O que significa karma? Kar quer dizer causa, né? E ma quer dizer efeito. Então, o karma é uma causa e efeito. O karma, ele pode ser positivo ou negativo. Se eu faço tudo de bom, né, para os indianos, ele tem isso. Se eu faço muito coisa
bem, eu vou receber o bem. Se eu faço muita coisa de mal, eu vou receber o mal, né? Porque é uma causa e efeito, o karma, né? Então o karma ele pode ser positivo ou negativo. Positivo quando eu faço bem e negativo quando eu pratico o mal, né? Então por isso ele é uma causa e efeito. Então eu vou falar muito sobre isso também. Então trazer mais informações. Então é isso que eu tenho para falar. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? Um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido, né? De eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado, né? Dizendo a todos, no fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.